Shalom para todas e todos, este é o podcast Parashá em Podcast, a série semanal da Parashá, a leitura da Torá com os amigos e amigas. Comigo aqui de Israel, Camilo Zeituni, formado pelo programa Shira Teilot de capacitação de Hazanim, do Machon Shechter de Jerusalém, e estudante do Seminário Rabínico Latino-Americano Marshall Meyer da Argentina. Também não só eu que mofia aqui, não só eu que apresento esse canal, mas também o Yossi Lanza, nosso companheiro de coração, historiador, ator de formação e membro da comunidade judaica de São Paulo. E hoje nós falamos que nós íamos trazer alguém muito especial e trouxemos. Nós temos hoje a convidada especialíssima, a Renata Bar Kulemi. Ela é especialista em estudos judaicos pela Unisal, Universidade de Salesianos, docente em estudos judaicos pelo Seminário Latino-Americano Marshall Meyer. E seja muito bem-vinda, Renata, e também parabenizamos, porque é a Parashá do seu aniversário, que você viva com muita saúde até os 120 anos. Amém. Amém, Mazal Tov. E hoje a gente vai falar então dessa Parashá, e a Renata, inclusive, deu uma sugestão que eu acho bastante pertinente, que é focar a nossa conversa de acordo com o calendário trienal que as comunidades Massorti e Reformista fazem. Então a gente vai focar exatamente nesse ponto e vamos começar a nossa conversa daí. Então, Renata, bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu e eu me sinto extremamente honrada pelo convite e agradeço aí os cumprimentos e pela oportunidade. Nós aqui ficamos extremamente gratos com você aqui com a gente. E espero que seja a primeira de muitas vezes aqui com a gente nesse bate-papo, que não se pretende ser aí nada além de uma conversa entre amigos que sempre estiveram juntos em outros momentos e que querem resgatar esses laços, ainda que em momentos de pandemia, de distanciamento social, mas que graças à internet a gente consegue fazer isso. Então, se a gente pode, vamos lá. Essa é a Parashá, então, são duas Parashiot, certo, Camilo? Sim, duas Parashiot, a Be'ar e Bechukotai. Be'ar, ela está no livro de Levítico 25, do 1 até o 26, 2, e depois Bechukotai, do 26 até o 27, 40 e alguma coisa. Be'ar Sinai é a primeira Parashá, que quer dizer, no Monte Sinai, Deus falou para Moisés para falar os mandamentos, mais mandamentos. Nós estamos trabalhando com o livro de Levítico. O livro de Levítico é um livro da santidade. É o livro que dá uma cartilha para toda judia e todo judeu a como você vai ser santo, como você não vai parecer com outras pessoas, tipo outros povos, na época que Moisés estava escrevendo e agora também. E Bechukotai é a segunda Parashá, que quer dizer os meus estatutos. Deus fala que estes são os meus estatutos. Então nós vamos trilhar sobre essas duas Parashiot, que também são as Parashiot Aharonot, as últimas Parashiot do livro de Levítico. Depois nós vamos entrar no outro livro. Então nesse sábado nós lemos estas Parashiot, essas porções da Torá. Só vou falar um pouquinho aqui desse versículo. Como eu falei eu falei, Renata, na outra vez, que quando eu falo em português aquilenho, eu tenho, por exemplo, 35 visualizações. Eu coloco o hebraico, tem 70. Então, é para chamar a atenção do povo. Então vamos lá. Vai da beira do Adonai el Moshe, Be'ar Sinai lemor. E Deus falou a Moisés no Monte Sinai e disse, Daber el Bnei Israel, fala ao povo de Israel, Ve'amalta lehem, e dize para eles, que tavou el eretz, asher ani notem lachem, que vocês chegarão à terra que eu dei para vocês, Shavta haaretz Shabbat Adonai, e vocês descansarão como um sábado para Deus. Então, uma dos temas centrais dessa Parashá é o descanso da terra, é a Shemitah a cada 7 anos. Vocês podem, agora joguei a bola para vocês aí.
Eu vou deixar a Renata, então, começar, já que ela é a convidada. Eu posso começar. A primeira coisa que me chama a atenção, quando se tem Shemitah, é o descanso, é o Shabat da terra, é o descanso da terra, e ela nos implica, ela nos lembra de uma renovação através do descanso. Da mesma maneira que nós, todo Shabat, a gente busca essa renovação, esse descanso, a terra também precisa. E o que me chama também a atenção é que Deus pede que, cumprindo o descanso da terra, esse descanso é fertilizante, ele permite que as colheitas seguintes sejam abundantes. Ou seja, está implícito, de uma forma negativa, o exaurimento da terra. Deus não quer o exaurimento da terra, dos seus recursos que ele está nos oferecendo. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque nós estamos vivenciando atualmente a maioria dos itens abordados nessas parashot, eles são temas absolutamente atuais. Sim. E um deles, que é a Shemitah, nos reporta ao exaurimento de recursos que nós estamos vivenciando hoje. O cuidado com o meio ambiente, cuidado na forma de lavrar e arar a terra. E eu acho que começa por aí. Passo a palavra aí a vocês. Eu acho que é interessante pensar que essa ideia do descanso da terra, e não só o descanso da terra, mas que leva para um outro pensamento, que é a responsabilidade com o meio em que a gente vive, né, a natureza, e toda a maneira como nós utilizamos esses recursos naturais. Parece que o texto, apesar de antigo, ele já está falando um pouco do que a gente vive hoje em dia, que é o que a Renata propôs aqui, que é esse exaurimento desses recursos e da natureza. Ou seja, nossa sociedade contemporânea, ela tem a ideia que tudo já vem pronto numa caixinha lá no supermercado, que não existe mais. Principalmente a gente que é urbano, a gente não tem essa relação com o meio, com a terra, com a vida animal, né? Então, para a gente, tudo está pronto dentro de uma caixinha e a gente não percebe essa relação. E, ao mesmo tempo, a gente tem poluentes com excesso de carros e etc., o excesso de lixo que a gente gera, são os agrotóxicos, enfim, são N questões que o texto já falava lá atrás de uma outra maneira, para uma outra população, mas que quando a gente traz para a nossa atualidade, nos faz refletir essa relação entre nós e a terra, e como que essa terra descansa, né? Como que a gente pode fazer de uma maneira com que, não sei se seria o caso de fazer a cada 7 anos esse descanso, mas como fazer com que essa relação entre homens, né, entre a humanidade e a natureza, possa fluir de uma maneira produtiva, uma maneira que seja equilibrada para o meio. Você sabe que essas leis da Torá, elas são dadas só para a terra de Israel. Porque na terra de Israel que você vai entrar, na terra de Israel, e você vai fazer essa terra descansar, não é? Lembramos que nós estamos falando de uma população que era tribal, que era agrícola, não é? E se você vai na Amazônia, ou se você vê nossos irmãos indígenas da América Latina toda assim, né? Bolívia, Peru, México, você vê que eles plantavam ou plantam ainda, né? Os indígenas que ainda vivem, infelizmente, os que ainda vivem, né? Porque a maioria já morreu, já foram mortos, por isso, pelo abuso da terra, eles foram mortos. E eles plantavam, tipo, um espaço, milho. Depois
esperava, tipo, um ano aquela terra descansar e eles plantavam em outro lugar a mandioca. Tipo, eles não plantavam no mesmo terreno a mesma como fala, o mesmo alimento, e eles davam para descansar. Tipo, porque eles eram também povo agrícola, eles sabiam como que a terra tem que descansar, como que a terra tem que para produzir mais, né? Só que a gente só quer tirar. Então a gente no século 21, trazendo com a Torá de 3.500 anos atrás e com hoje, tipo, eu não sou mais na diáspora, estou em Israel, mas vocês estão na diáspora e a maioria dos nossos ouvintes são da diáspora, não precisa mais cumprir. Então, o ano que vem é o ano da Shemitah em Israel, o ano que vem. Tipo, agora o Shaná começa o ano da Shemitah. Tudo bem que não é cumprido mais, como naquele tempo, tem várias questões, também século 21, mas como que o Lanza e a Renata podem cumprir o ano da Shemitah? Estou falando isso, assim, trazendo o judeu e a judia e também toda a humanidade, tá? Fora de Israel. Como pode cumprir algo que é totalmente agrícola na vida de vocês? Não sei se eu vou deu para dizer, entender. Deu para entender. E antes, para responder, eu vou até provocar um pouquinho mais e dizer que dentro dessa paraxá, a gente tem uma observação de que a terra, ela não é uma propriedade eterna aos israelitas ou a quem quer que seja, a terra pertence a Deus. Nós somos arrendatários dessa terra, a gente está vivendo nessa terra. Renata, mas ela você não comentou, é nossa. a Renata comentou em off sobre os verbos, né? Lalechet e lashevet. Você poderia falar, Renata, sobre essa conexão? Então, essas duas parashot, elas trazem no seu bojo uma coisa muito interessante. Elas têm uma dinâmica de movimento. Ela é dirigida à conquista, ocupação, uso e permanência na terra de Israel. Né? Então, Lashevet. Mas para que você permaneça, você tem que Lalechet, pelos caminhos de Deus. Caminhar, andar, Lalechet, andar. Isso implica no movimento. Sim. Então, ela propõe, essa paraxá, ela é muito interessante porque ela propõe nodos dicotômicos, sim, nodos de tensão. Um deles é esse, a Lalechet e Lashevet. E então, o povo de Israel uma vive. forma. Aí, esse também eu vou dar uma provocadinha. Sim, eu quero que você provoque. Vocês disseram que ela foi dirigida justamente para quem vai ocupar e permanecer na terra de Israel. Bom, e como é que nós ficamos, eu e tantos outros que estamos na diáspora? Eu provoquei vocês e a gente não terminou. Ainda bem que você voltou. Existe um jeito. É o nosso comprometimento à aliança. O nosso comprometimento à aliança. Isso já é Lalechet. Sim. Se nem todos os estatutos poderiam ser cumpridos, pelo menos aqueles possíveis de serem cumpridos se devem ao comprometimento a essa aliança que é todinha desenhada em Deuteronômio, por exemplo. Sim. Que ele tem a forma de um contrato em que se estabelece entre o povo de Israel e Deus, por intermédio de Moshe.
A Torá foi dada fora de Israel, tem que lembrar disso, né? Fora de Israel é através do comprometimento com a aliança. Eu imagino que quem for proprietário de terra e vive da prática agrícola, deveria cumprir, não a Shemitah, mas esse descanso é necessário. É uma técnica agrícola. Sim. E tem uma motivação econômica. Se você trabalha uma terra descansada, existem técnicas agrícolas através do revezamento do que você planta para o restauro da terra, que é exaurida nos 6 anos que você quer que a terra produza e produza como se fosse acabar o mundo amanhã. Sim, sim. É preciso esse descanso e trabalhar o tempo. O Shabat é trabalhar o tempo. É um tempo de descanso, de renovação, de recarregar as energias. É preciso fazer isso. Eu queria propor também o pensamento de que essa ideia do descanso da terra tem a ver um pouco com a ideia de que como eu já falei aqui, a terra não sendo nossa, ela também tem uma ideia de comprometimento com a comunidade, sobretudo daqueles que não têm essa terra, de repente, para poder fazer esse plantio e extrair da terra os bens que ela dá. Então, esse 1 ano representa também o nosso comprometimento com toda a comunidade, no sentido de deixar isso, né? Claro, não é só no 7º ano que vai fazer uma caridade, ou nesse sentido pensar no coletivo. O coletivo ele tem que ser pensado a todo tempo, mas esse é um exemplo bem prático de como que isso tem que ser feito, né? De como que isso vai ser compreendido por nós, que a gente está usando a terra, mas a gente tem um compromisso com a comunidade em que a gente vive. Né? Qual que é a palavra-chave? Qual que é a palavra-chave? Comunidade. Comunidade, coletividade. Coletividade. Nós também falamos, olha que engraçado, Lalechet, andar, Lashevet, sentar, na terra que eu vos dei. Só que você não pode pensar que você é o dono dessa terra, não é? Nós já falamos sobre isso. Então, a cada 7 anos, você tem que deixar a terra descansar. E no 50º ano, depois de 50 anos, nada pertence a nada. Se tem os escravos, tem que liberar os escravos e eles vão pegar qualquer propriedade que ele quiser. Um exemplo, eu moro em Haifa, mas eu sou de origem de Jerusalém. Estou dando um exemplo, porque eu sou de Presidente Epitácio, para ficar bem aqui, porque o pessoal Lanza fica me enchendo o saco no privado, que eu falo enfim, as minhas origens. Eu sou lá do interior de São Paulo, então, vamos falar assim, sou de Jerusalém. Depois veio aqui em Haifa. Ano que vem é o ano do Yoel, né? Que é o ano do jubileu. Então, eu tenho que voltar, deixar tudo que eu tenho em Haifa, isso era o mandamento, e voltar para Jerusalém, entendeu? E habitar em Jerusalém. Porque eu tenho que voltar à minha origem. Para quê? Se eu tivesse uma pessoa que trabalhava para mim, que era o escravo na época, eu tinha que ele ia ter essa minha propriedade ia ser dele, porque ele também ia ter algo para ter em mãos durante 50 anos, pelo menos. Tá? Então, também é voltar, ninguém é dono de nada, né? Esse é um pensamento que me... E falamos também sobre a santidade, os 3 últimos capítulos da Parashá, do livro de Levítico, que é o Vaikra, fala da santidade, e você vê pouquíssimos mandamentos entre o homem e Deus. É o homem e a comunidade, não é? É o homem e a coletividade. Está escrito no Talmud, Kol Am Israel Aravim Ze Bazeh. Todo Israel é responsável um pelo outro. Então, se você não é responsável pelo outro, você perde a sua própria essência.
e você deixa de ser santo. Porque para você ser santo, é como que o Lanza sempre fala, a santidade ou Deus, o sagrado, se encontra onde duas pessoas estão. Eu queria, inclusive, trazer, eu até tinha separado aqui, está aí na tela para vocês, que é um pequeno trecho da Drachá da Rabina Dvorah Weisberg, que ela fala assim, abre aspas, eu quero fechar esta paraxá e os meus comentários sobre o livro de Levítico, argumentando que a visão da Torá para a santidade e integridade reside em sua insistência ao longo de Levítico de Moisés ao anunciar os comportamentos que Deus deseja e fala ao povo. Levítico está ciente de que cada indivíduo experimenta momentos únicos de alegria e gratidão, doença e dor, mas o seu foco está na comunidade de Israel. É a comunidade israelita que tem a capacidade de santidade por meio da aceitação coletiva de uma visão. Quer Israel seja guiada por um rei, por juízes, por sacerdotes ou por profetas, a visão da Torá não pode ser alcançada apenas por líderes. Somente quando os indivíduos se veem como parte da comunidade, responsáveis por seu próprio comportamento e pelo bem-estar daqueles ao seu redor, eles podem ser Am Kadosh, um povo santo. E se entendermos essa mensagem, então o livro de Levítico deixa de ser uma recitação de práticas, às vezes bizarras, e surge como um projeto de trazer o divino ao mundo. Uau. Fecha aspas. É o que a Renata falou, é o comprometimento com a aliança. Exatamente. Cada vez que a gente lembra dessa aliança, lembra que somos um povo, lembra que estamos juntos e que é essa relação que traz o divino, esse é o compromisso. O compromisso do povo judeu de ser santo é mostrar que através dessa relação a gente traz para o mundo divino. Não quer dizer que a gente está à parte, separado ou é especial, mas é mostrar através das nossas relações e ser através das nossas relações um espelho para o mundo de como trazer o divino para cá. Não através de cultos ou através de imagens ou através de qualquer outra coisa, mas através das nossas relações interpessoais, das nossas relações e da preocupação com aquilo que a gente está batendo na tecla aqui, desde que a gente começou esse podcast, sim, que é a ideia de comunidade. Sim. Sem isso, não existe o povo de Israel. Sem isso, não existe a possibilidade de trazer o divino para cá e colocar Deus em meio a nós, porque ele não quer habitar num tabernáculo, ele quer habitar entre as pessoas. Entre vocês. Eu vou habitar entre vocês. Exatamente. E eu habitarei entre vocês. Ele não fala, eu vou habitar lá dentro. Uau, olha. Muito, isso mesmo. E muito interessante, porque isso nos suscita, para você ter esse comprometimento com a aliança, você tem que ter o sentimento de pertencimento. Sim. Você pertence a esse povo, você pertence a essa coletividade, você pertence a essa comunidade, você pertence à aliança. Então, eu sou responsável, sim, pelo outro que mora em Jerusalém, ou que mora aqui, meu vizinho. O bem-estar dele é minha responsabilidade, assim como o meu bem-estar também seria dele. Sim. Nós somos seres sociais. É igual a pandemia agora veio para nos mostrar, né? Se a gente fica em casa, exatamente, se a gente se cuida da nossa saúde, nós estamos protegendo o nosso próximo. Exatamente. Isso é a responsabilidade com a aliança. O exemplo mais prático disso é que a máscara, muito mais do que proteger a si mesma, ela protege o outro. Claro. Sim, o outro. Claro, uau. Claro. É trabalhar esse tipo de inteligência que a gente tem que fazer através da educação, através dos ensinamentos, né? Sabe que a Renata já estudou
o Abarbanel já estudou os estudos judaicos, estou agora, né, esse primeiro semestre, mas uma das coisas que a gente vê como educar, como, tipo, como educar o judeu para que ele tenha uma identidade de pertencimento, que é a coisa mais difícil que tem no século XXI, porque nós não vivemos mais nas vilinhas, nos states, não vivemos mais ali. A gente vive num mundo, tipo, globalizado, que a gente tem acesso a tudo. E eu posso escolher, mesmo que eu seja, tipo, filho de mãe judia, eu sou judeu, mas eu posso escolher se eu quero ser judeu ou não. Eu posso escolher hoje em dia. Posso ser budista, posso ser cristão, sabe? Eu posso escolher onde eu quero ir, sabe? Mas se você tem a responsabilidade, é um pertencimento em vários âmbitos. Não é só um pertencimento a um povo, a uma religião. Sim. Você tem que ter diferentes pertencimentos e comprometimentos. Mas, no nosso caso, o comprometimento, o pertencimento à aliança. Sim. E a nossa educação, a educação do judeu, ele deve trabalhar nesse caminho. Sim. É legal também que a gente tem dentro dessa leitura, desse Shabat, aquela dicotomia que a Renata falou sobre bênção, maldição, né? O tempo todo o texto vai trabalhando com isso. E é curioso a gente pensar que essa ideia de bênção e maldição, na verdade, ela está em outro lugar que não uma ameaça e que não uma... Mas entender que a partir do momento em que você anda, né, nesses preceitos divinos, né, do texto da Torá e do que a comunidade pensa para si enquanto comunidade, você vai gerando aquilo que é interessante, ou seja, as bênçãos, né? E quando você faz o contrário, e aí eu vou trazer um pequeno versículo do livro de Jeremias, que é a Haftará desse Shabat também, em que ele diz assim: como uma ave que choca aquilo que não botou, né? O texto ele não fala exatamente assim, eu estou adaptando, ele diz, como uma perdiz chocando o que não plantou, né? O que não botou. Assim é aquele que acumula riquezas por meios injustos. No meio de sua vida, isso o deixará. E no final, ele se revelará um tolo. Ou seja, o texto, então, do profeta vem para somar essa ideia do coletivo e daquilo que é santidade. Santidade não tem nada a ver em ser uma pessoa boazinha, religiosa, em ser uma pessoa... ficar na sinagoga, ou, né, nos templos aí, o dia todo. Aliás, a santidade não está, ao meu ver, em nenhum momento relacionado com a religiosidade. Sim. Ela está ancorada, na minha opinião, numa prática da ética e no senso de comunidade. Perfeitamente. Perfeitamente. Essa bomba aí, ó, o Nando jogou a bomba já para a gente ir caminhando para o final. Comportamento ético. O comportamento ético. Vamos nos reportar a Levinas. Levinas, total. A ética é uma ótica. Não é? Uau. A Renata, ética é uma ótica. A gente com certeza ficaria aqui com você a tarde inteira conversando. E eu também. Então, já fica aqui o convite de você vir participar conosco mais vezes, até porque, além da gente te conhecer, ele tem um carinho todo especial por você, por fazer parte da nossa comunidade. A gente sabe o seu comprometimento, esse do qual a gente falou até agora, em relação à comunidade, mas também em relação à comunidade maior, né? Que, até porque o texto bíblico também diz: ama o teu próximo. E nem sempre o nosso próximo é parte da comunidade judaica. Sim. Ele é aquele que é o nosso vizinho, que é o nosso colega de trabalho, que é o nosso colega de faculdade. Ou seja, a coletividade ela sempre vai se aumentando. Por mais que os nossos textos falem de uma comunidade estrita, porque ele tem um sentido de ser assim, como ele foi construído, mas a gente tem o dever de ampliar também esse olhar. Então, já fica o convite aqui para você voltar mais vezes, batendo papo com a gente. Muito obrigada. E vamos terminar com uma palavra de esperança. Sim. Essa paraxá,
ela nos dá a esperança. No final de todo, entre maldições e bênçãos, só uma curiosidade, nós temos 11 versículos de bênçãos e 36 versículos de maldições. Porém, os 11 versículos de bênçãos excedem em qualidade os 36 versículos de ameaça. Então, ela nos deixa a esperança. O próprio Deus diz que quando ele vai haverá techuvá, haverá perdão. E isso eu acho que é uma grande esperança para que a gente encerre essa conversa. Eu agradeço a vocês a oportunidade e espero oportunamente retornarmos a estarmos juntos aqui, mas vamos deixar essa mensagem de esperança, de perdão, de renovação. Como a gente fala quando acabamos todo um livro da Torá, a gente fala Hazak, Hazak, Venit Hazek, quer dizer força, força, que sejamos fortalecidos, né, fortificados para o próximo livro. Então, muito obrigado a vocês que continuaram aqui conosco nesse segundo episódio. Semana que vem teremos uma outra oportunidade de nos encontrarmos para o novo livro da Torá, nova Parashá, e queremos que você compartilhe esse podcast, fale com seus amigos, fale assim, olha, o Camilo Lanza trouxeram a Renata e agora nós estamos aqui, uma profundidade de discussão muito boa, e semana que vem, quem vai vir? Quem vai vir? A gente não sabe ainda, a gente vai convidar. Mas ouçam e fica... Aproveitando que a gente falou tanto em provocação, eu queria provocar aqueles que estão nos ouvindo. Sim. Preparem-se, leiam a próxima Parashá, mande perguntas pra gente. Sim, provoquem a gente também. Nos provoquem. E vamos colocar aqui. Gente, muito obrigado, um beijo. Shabbat Shalom para vocês. Olha, lembrando que hoje nós estamos ainda na contagem do Homer. Calma aí. Vou contar aqui o Homer de hoje. Calma aí. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu az sefirat haOmer. Hayom 40 yom she'em 5 shavuot ו5 yamim haOmer. Hoje é o 40º dia, ou seja, 5 semanas e 5 dias da contagem do Homer. Daqui 2 semanas temos Shavuot. Aí sim, vamos fazer um podcast especial sobre a leitura dos 10 mandamentos. E aí eu acho que a gente pode até ter um podcast de 1 hora, sem problema. 1 hora com várias pessoas. Vamos nos programando. Exatamente. Com várias pessoas. Tipo um tikkun de podcast. Por que não? Gente, muito obrigado. Vamos aqui. Um beijo a todos. Um Shabbat Shalom. Beijo, obrigada. Shabbat Shalom. Renata, obrigado. Um beijo para você, meu anjo. Eu é que agradeço. Vocês são ótimos. E olha, vocês têm tudo para ter sucesso com isso. Muito, muito bacana.